Fala galera, beleza pessoal, tudo bem? Professor Dionísio, voltando aqui com o nosso projeto Redação com o Dionísio. Aí está meu canal do YouTube. Você clica aí galera, curte aí o meu canal para dar essa força, se inscreve também nele, por favor. Isso aí motiva a gente cada vez mais a abastecer com dicas, com mais temas, então não custa nada. Se inscreve, dá aquele like, compartilha com teus amigos e aí o professor Dionísio vai fazendo cada vez mais você aprender a fazer uma boa redação. Então hoje a gente vai falar da segunda redação que a gente criou aí para o nosso projeto de sortear uma redação para os inscritos do canal. Por isso é muito importante, você que já me acompanha, está inscrito aí, olha o like galera, dá o like logo aí, ó. Coloca o sininho aí para ativar, para quando aparecer vídeo novo, você já ser notificado. Então, como eu havia prometido, mais uma redação, serão 5 temas exclusivos, 5 temas que eu estou criando para vocês, que estão concorrendo aí ao concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O pessoal do Enem também vai ter a redação deles corrigida. Esse aqui de hoje não é do Enem, esse aqui é da galera da Assembleia. O pessoal do Enem vai fazer outro vídeo também, vou postar aqui, tá bom? Então, o tema, você sabe muito bem que foi uma discussão sobre fake news. Fake news. Só que não foi uma discussão meramente sobre fake news. O assunto do momento é coronavírus, é Covid-19. Então o que eu fiz? Eu relacionei fake news a Covid-19, a coronavírus e criei o tema a seguir. Projeto Redação com Dio. E aí está o tema, lembrando que todo o tema é acompanhado dos textos motivadores, que você pode olhar aí, também está no meu Instagram, professor J. Dionísio, você já teve acesso ao tema, e tem aí um dos vídeos que mostra o tema completo, tá? Para ganhar tempo eu já mostro aqui o tema limpo e seco, sem os textos motivadores que aparecem anteriormente. Considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, redija, como sempre, um texto dissertativo, só cai dissertação, abordando os seguintes aspectos acerca das fake news relacionadas ao coronavírus no Brasil. Aspecto 1. Aponte as causas do avanço das fake news no contexto do coronavírus. Isso aí valia 15 pontos. Aspecto 2. Expane a respeito dos problemas decorrentes das fake news para a sociedade e para a saúde pública, mais 15 pontinhos. E por fim, sugira medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate às fake news, fechando aí a escala com 12 pontos. E aí, meu povo, chega a hora de pegar a redação que foi feito o sorteio, como foi dito, entre os inscritos do meu canal. Redação com Dionísio. Se inscreve aí, olha aqui, ó. Mostrar aqui. Eu peguei desse número aqui, fui sorteando e agora, aqui os vídeos vão aparecendo aqui, ó. Tá? E aí, a redação sorteada, olha a ansiedade aí, será que foi a sua? Será que foi? Não se preocupe que o sigilo é mantido. Eu não revelo o nome do candidato aqui na correção. Ele recebe o e-mail dizendo que ele foi o sorteado e deixo a redação do jeito que ele entregou. Faço o print da letra dele, da folha de redação e coloco aqui para a gente corrigir. Vamos ver aqui quem foi então. Eis aí o primeiro parágrafo do candidato que teve a redação corrigida. No cenário atual do Brasil e do mundo, é importante estar bem informado a respeito do coronavírus, para que possa haver prevenção da doença. Contudo, desde o início da pandemia, notícias falsas têm sido disseminadas rapidamente, devido ao avanço das tecnologias.
Então, a introdução do candidato, do ponto de vista gramatical, está em um nível bom. Ele abre o assunto, ele abre a discussão, levando aqui Brasil, coronavírus, que é o que o tema pedia. Brasil, coronavírus, que o tema pedia. E também a questão das notícias falsas, que é a discussão de forma completa. Coronavírus no Brasil e o contexto de notícias falsas, as famosas fake news. Introdução. Dica: sempre levar o assunto geral para abrir este primeiro parágrafo, para abrir a discussão. Vamos ao segundo parágrafo. Nas redes sociais, elas têm se propagado de maneira escalonável, repetitível e até mesmo direcionadas a determinados grupos. Com isso, frequentemente infiltram mentiras na consciência das pessoas, apelando para suas crenças e sentimentos, manipulando assim a opinião pública. Começou aí o parágrafo de desenvolvimento. O segundo parágrafo já está desenvolvendo o assunto. E em caso de Sebrasp é muito fácil. A gente vai vendo o que a banca vai pedindo e vai criando os nossos parágrafos. Porém, vamos à questão gramatical. Quando o aluno colocou esse elas, nas redes sociais, elas, ele se refere ao que já foi dito. A gente chama isso de anafórico. Um termo anafórico se relaciona ao que já foi dito. Porém, esse elas ficou um pouco solto, porque no parágrafo anterior a gente percebe que tem tecnologias, são elas? Que tem as notícias disseminadas, já está marcado aqui. Então, só as notícias falsas que têm sido disseminadas, só as tecnologias, não ficou legal. Esse elas. Termo anafórico é aquele que se refere ao que já foi dito. Porém, o aluno poderia ter colocado aí, nas redes sociais, as fake news, as informações falsas. Dionísio, eu posso colocar informações falsas de novo? Não vai ficar repetitivo? Não fica. Por quê? Porque é outro parágrafo. O problema da repetição, que você tem que se preocupar, é quando acontece muitas vezes em um mesmo parágrafo. Nenhum problema se tivesse colocado aí fake news ou notícias falsas para começar aí este segundo parágrafo, tá bom? Então, continuando. Já não foi legal esse elas. Nas redes sociais, elas têm se propagado de maneira escalonável, repetitiva e até mesmo direcionadas a determinados grupos. Com isso, frequentemente, infiltra mentiras da consciência das pessoas, apelando para suas crenças e sentimentos, manipulando assim a opinião pública. Galera, infiltram mentiras. Esse infiltram, a gente nota aqui que está no plural, ele mais uma vez, ele faz uma retomada, o candidato, ao elas, as notícias falsas. Mas não ficou uma construção bem legal ainda desse infiltram. Seria melhor, do ponto de vista da clareza textual, ter realmente colocado que tais notícias, acompanhe o marcador de texto, infiltram mentiras e que, na verdade, não são as tais notícias falsas. São grupos que infiltram mentiras. As famosas fake news. Que grupos são esses? Grupos das redes sociais, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. Os grupos que infiltram mentiras. E quando eu mostro aqui essa outra setinha, infiltram mentiras na consciência das pessoas,
o termo consciência não ficaria bem legal. Seria melhor substituir por na mente das pessoas. E aí faltou uma vírgula aqui depois de pessoas, já que a gente está construindo outro período, ó. Frequentemente infiltram mentiras na consciência das pessoas, vírgula. Apelando para suas crenças, e olha a segunda setinha aqui. E seus sentimentos. Dionísio, por que eu iria colocar seus? Para manter o paralelismo daqui, ó. Suas crenças, percebam o feminino aqui, e seus sentimentos, faltando aqui, ó, pronomezinho para manter o paralelismo, manipulando assim a opinião pública. E agora vamos ver o conteúdo. Aponte as causas do avanço das fake news no contexto coronavírus. E eis o primeiro tópico que a prova pedia, tema que eu criei. Meus amigos, quando a gente pede para falar de causas, a gente quer que vocês falem dos motivos. Vamos lá. Por que as fake news têm avançado? Porque falta punição? Porque as pessoas não conferem as fontes devidas se aquilo é real? Por quê? Porque as redes sociais facilitam essa transmissão? Afinal, por que há um avanço, e muito rápido, né, galera, dessas notícias falsas? O candidato procurou dizer o quê? Que as mentiras, elas são infiltradas na consciência das pessoas, mexem com as crenças, com o sentimento das pessoas, manipulam a opinião, mas isso não ficou muito bem forte, a argumentação, a ponto de merecer os 15 pontos. De 15 pontos, vamos aí dar uns 9 pontinhos para este aspecto. Não se esqueça, a Banca Sebrasp, ela avalia por tópicos cada desenvolvimento para ver se o candidato merece a pontuação total de cada aspecto que ela dá. É difícil, Dionísio, tirar esses 15 pontos, fechar um aspecto desse? Não. No meu curso, que a gente está fazendo para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu mostro candidatos que fecharam a prova do Ministério Público do Estado do Ceará, prova recente, que foi Sebrasp. Não é difícil, mas tem que ser realmente encorpado. Detalhar o que está aí para ganhar a pontuação total. Tá bom? Vamos ao segundo aspecto. Nesse contexto, veja aí que estamos ainda no desenvolvimento da ideia, né? É mais um parágrafo. Há um processo de desinformação, o qual é um dos maiores problemas da sociedade, pois a divulgação de notícias falsas impulsionam atitudes irresponsáveis, como, por exemplo, a automedicação. Vamos ver aí que está faltando uma vírgula aí para o termo deslocado, qual? Observe a seta a divulgação e observe o verbo conjugado no plural. A divulgação de notícias falsas impulsionam. Não. A concordância aí está indevida. Deveria ser no singular. Dionísio, mas não é notícias falsas? Não, meu amigo. Olha aqui o sujeito. A divulgação está no singular. Então, a concordância tem que ser no singular. A divulgação impulsiona atitudes irresponsáveis. Beleza? Bem devagarzinho, sem pressa. E a gente observa aqui que, por exemplo, deveria estar intercalado entre vírgulas, por ser um termo explicativo neste parágrafo, tá? Colocar as vírgulas aí para intercalar a expressão. Vamos ver agora o conteúdo. Mais uma vez valendo 15 pontos, esse parágrafo o aluno procurou explanar a respeito dos problemas decorrentes das fake news para a sociedade e para a saúde pública. O que ele disse? Ele disse aí
que um dos maiores problemas da sociedade é divulgar. E isso corresponde com consequência a atitudes responsáveis. A automedicação, ele cita um exemplo aí que comprometeria a sociedade. Mas deveria ter detalhado mais por que isso é um problema. Por que a automedicação é um problema? Em que ela compromete a sociedade? Vamos adiante. Mais um parágrafo. Observe como o aluno foi esperto, eu gostei disso na redação dele. Ele transforma este tópico, sociedade e saúde pública, em 2 parágrafos. Muito bem. Isso se chama estrutura textual. A estrutura textual é sua, desde que não quebre a sequência dos tópicos que Sebrasp dá. Não quebre. A sequência sempre tem que ser seguida. Se você quer transformar esse tópico aqui em 2 parágrafos, tudo bem, beleza. Quem manda no texto é você, desde que não saia da sequência que a banca dá. Olha a dica do Dionísio. Vai anotando, galera. Vai anotando essas dicasinhas aí do lado do caderninho, tá? Vamos lá. No caso da saúde pública, quebrou. As fake news, fake news é uma expressão que não é nossa. É uma expressão do inglês, então deveria estar entre aspas. Eu não sei se você observou que na hora de digitar o tema, eu coloquei fake news em itálico. É óbvio que você não vai escrever fake news deitadinho. Por isso que você tem que entender o quê? Que palavras estrangeiras que vão aparecendo em seu texto aparecem entre aspas. Fake news, convém colocar aspas para intercalar. As fake news têm sido um obstáculo ao combate ao coronavírus, visto que gera um clima de intranquilidade desnecessário. Além disso, podem causar prejuízos graves à saúde das pessoas que aderirem a tratamentos das correntes de notícias inverídicas. Vamos então ver, olha aqui as fake news. E de novo, as fake news têm sido um obstáculo. As fake news, observe que a gente vê o candidato colocar no plural, observa até o verbo ter do plural com acento circunflexo, mas vacilou aqui quando diz gera. Se eu coloquei o sujeito no plural, a gente sabe que a concordância aqui seria no plural, visto que geram um clima de intranquilidade. Tá bom? Vamos observar mais algum probleminha gramatical aí? Além disso, podem causar prejuízos graves a quem? À saúde. Observe aqui a setinha aqui indicando que está faltando o quê? Prejuízo a algo. Saúde é feminino. Então faltou aquela história de quê? De uma preposição com um artigo se chocando, faltou crase aí nesse momento, tá bom? Vamos agora à questão de conteúdo. Agora sim, ele fechou os 2 aspectos aqui de sociedade e saúde, valendo 15 pontos. Mas, pessoal, vamos lá. O que é saúde pública? Sociedade, ele falou, automedicação, mas não aprofundou porque a automedicação prejudicaria a sociedade. E aqui ele diz que cria um clima de intranquilidade, prejuízos graves à saúde. Mas quais são esses prejuízos graves à saúde? Que aderir a tratamentos inverídicos. Por que seria realmente um problema isso de saúde pública? Não detalhou. Então, de 15 pontos, eu daria aí 8,5 para o candidato. Isso é a análise do conteúdo, tá bom? Finalmente chegamos aí ao último parágrafo, parágrafo de conclusão.
que serve a conclusão? Para fazer o que a banca mandou. É só seguir a ordem que a banca mandou. A banca mandou solucionar? Então soluciona. A banca mandou explanar? Então faz a explanação. Tem que fazer o que a banca mandou. Sebrasp tem um estilo totalmente diferente de Enem. A galera do Enem é obrigada na conclusão praticamente a resolver o problema. Isso você só vai fazer em Sebrasp se estiver no comando da questão. Dionísio, o aluno aqui fez 30 linhas. Eu sou obrigado a fazer 30 linhas? Não. Você é obrigado a fazer 20, que é o mínimo. E tem uma folha até 30 linhas. Se você achar necessário gastar as 30 linhas, tudo bem. Gaste, mas você não é obrigado. Dionísio, se eu escrever muito, eu tenho uma vantagem em relação ao meu concorrente? Não necessariamente. O que você vai ter vantagem é se você sabe aprofundar os tópicos que a banca exige. Tá bom? Vamos à conclusão do texto. Para combater as fake news, o Ministério da Saúde publicou em seu site oficial diversos boatos a respeito do Covid-19. Peraí. Dionísio, ele não botou aí fake news, entre aspas, de novo. Perde de novo? Não, só perde uma vez. Só perde uma vez, porque é o mesmo erro. Se ele botasse fake news 10 vezes na redação, a gente já tirou uma vez, não perde de novo. Porém, quando ele escreveu site, era para ter colocado entre aspas, sim, porque já é outra palavra estrangeira, tá? E aqui publicou a respeito do Covid-19, não seria, do ponto de vista linguístico, interessante colocar do Covid. Seria do coronavírus, mas a doença da Covid, a Covid-19, então a respeito da Covid-19 é linguisticamente mais correto, tá? Se fosse coronavírus masculino, Covid feminino. Tá bom? E quando ele diz o Ministério da Saúde publicou, olha o termo aqui deslocado, em seu site oficial, vírgula, intercalado, ó, entre vírgulas, onde? Ó, junto aqui intercalado, em seu site oficial, diversos boatos a respeito do Covid-19. Assim como o telefone para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Por fim, é preciso que haja uma CPI para averiguar e penalizar os responsáveis. E aí, galera, temos um probleminha aqui. Olha a setinha aqui, ó. A linha 25, para combater as fake news, a gente vê um buraco aí de coesão textual. Seria interessante, quando você for fechar seu texto, colocar alguns conectores que indicam conclusão de ideias, por fim, logo, sendo assim, em resumo, em suma, para articular esse momento final, tá bom? Lembrando que aí valia 12 pontos, era o parágrafo de medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate às fake news. Gente, esse parágrafo foi o que eu senti mais o aluno deixando a desejar. Pessoal, quando a gente pede para você sugira, a gente quer que você aponte o que deve ser feito. Não é dizer o que foi feito. O Ministério da Saúde publicou em seu site oficial. Eu não quero saber o que ele fez. Eu quero saber o que você acha que deve ser feito. Portanto, para combater as fake news, é preciso punir devidamente as pessoas, criar um canal de teledenúncia. Você tem que sugerir, você tem que apontar. Anote, não é para você dizer o que o Estado, o que o governo, o que o Ministério fez. Você tem que dizer o que você acha que tem que ser feito. E aí, em resumo, o aluno só gasta uma linhazinha para isso, para que haja uma CPI. Não ficou legal. Não ficou legal. Ainda mais porque a gente pede o quê? Medidas e ações efetivas. Uma CPI
não chega a um conjunto de ações. Ficou muito ralinho esse parágrafo que deveria aprofundar as medidas. Daí de 12 pontos, realmente foram 5 pontos aí que deu para se aproveitar. Além da coesão textual, que é essa capacidade de unir as ideias de um texto, você viu no seu edital que existe também a coerência textual. O que é coerência textual? É a capacidade de você colocar lógica, sentido nas ideias de sua redação. Quando ele diz aqui, o candidato, vamos ver aqui, ó, pegar aqui a caneta. Ó, observe aqui. O Ministério da Saúde publicou em seu site oficial diversos boatos a respeito do Covid-19. Do jeito que está aí, dá a impressão que o Ministério publica boatos sobre o Covid-19. Mas, na verdade, o Ministério publicou com a intenção de desfazer, de desconstruir boatos que foram criados por fake news. Da forma como está escrito, dá a entender que o Ministério está criando boatos sobre o Covid, sobre o coronavírus. Então, muito cuidado com o sentido que você quer deixar em seu texto. Ficou informação aí incoerente. Boatos são publicados pelo Ministério da Saúde, tirados de fake news, tirados de fontes indevidas, com a intenção, assim, de o Ministério quebrar, esclarecer tais notícias falsas. Então, coesão textual, notou? É a capacidade de conectar as ideias, de articular, mas a coerência é a capacidade de falar com sentido, com lógica, o que você está pensando. Então, chegou a hora. Fizemos a análise do texto, candidato. Fizemos a análise do texto, candidato. E agora é a hora da pontuação. Ixi! Ô, Dionísio! Claro, pessoal, eu estou aqui para pontuar também. Eu não posso só analisar o texto. A prova da Assembleia vale 70 pontos. A prova discursiva da Assembleia Legislativa do Ceará vale 70 pontos. Então vamos somar. Naquele tópico 1 que valia 15, ele tirou 9. Lembrando que a gente vai tirar aí de 70 pontos o NC, que é conteúdo. Vou colocar aqui. Cadê? Pronto. Ó, valendo 42 pontos de 70 é para a nota de conteúdo. O que é o conteúdo, Dionísio? É saber se você está dominando o assunto. Então vamos somar. De 15, o primeiro tópico ele tirou 9. De 15 do segundo tópico ele tirou 8,5. E de 12, que era a solução para o problema, ele tirou 5. Então o NC, que é a nota de conteúdo, temos 22,5. O que a gente faz agora? Analisa a gramática. Vamos ver o que diz o edital. NLP é a nota de língua portuguesa, 28 pontos. É só somar 42 de NC de conteúdo e 28 de NLP de nota de língua portuguesa, dá 70. O edital diz o seguinte: cada erro corresponde à perda de meio pontinho, 0,5. O candidato, então, cometeu 12 errinhos gramaticais. A gente multiplica 12 vezes meio ponto, equivale a 6 pontos perdidos. Se eu pego 28, que é a nota total de língua portuguesa, e vou subtrair de 6 que este aluno perdeu, ele ficou com
22. 28 menos 6, 22. A nota final da prova discursiva é uma soma de quê? Conteúdo e gramática. Nota de conteúdo, 22,5. Nota de língua portuguesa, 22. Total, 42,5. Não, tá errado aqui, é 44,5. Retificando aqui, ó, 44,5. Desculpa aí. Tá errado aqui, ó, 44,5. 22 mais 22,5 dá 44,5. Aprovado? Como assim aprovado, Dionísio? A prova vale 70? Aprovado. Não entendi, Dionísio. Gente, tem que ler o edital. Tem que ler o edital. O edital diz o seguinte: será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota final de prova discursiva igual ou maior que 35 pontos. Se o candidato teve 44,5, ele está aprovado. Porém, você sabe que a prova ela é classificatória. Então, de 70 pontos, 44,5 é uma nota que não seria tão bem assim classificada. Por isso que é bom ver os erros a fim de não cometê-los em sua redação. E é assim que se aprende redação com o professor Dionísio. Então, galera, dá o like aí, curte a correção e manda a próxima. Pode ser que o sorteio seja você o próximo sorteado, não é verdade? Não se esquece de também me acompanhar no Instagram, Professor J. Dionísio. Muita coisa está rolando, muita coisa gratuita, pessoal. Mas quem quiser participar do projeto pago, se inscreve lá no curso Prime, no nosso curso de Teoria e Prática de Redação para a Assembleia, que está com promoção. É só entrar no curso Prime Concursos. Valeu, galera. A gente se vê na próxima.